Antes de adentrar especificamente no artigo 217 da Constituição, é o artigo mãe que regulamenta a justiça desportiva, eu queria falar um pouco sobre o artigo 24, inciso 9, que ele fala da legislação concorrente entre Estado, Distrito Federal e a União, onde ele permite que todos regulamentem alguns assuntos, e um deles é o desporto. Eu deixei destacado aqui para que vocês vejam que a União ela pode muito bem disciplinar matérias desportivas, como também os estados. Então, qual a natureza jurídica da justiça desportiva? Eu coloquei uma pergunta aqui, é justamente porque eu falei das normas disciplinares e agora falei das normas estaduais, federais, que vinculam o desporto. Então, coloquei dois tópicos para que vocês entendam. Direito público, porque é ditas normas estaduais vinculadas ao desporto, e também o direito privado, porque tem os regulamentos das competições, os regulamentos específicos dos campeonatos. Então, ela é uma norma de natureza híbrida, um sistema misto. Eu também não vou dar uma aula de constitucional aqui, mas vocês entendam que ela é híbrida, ela envolve o direito público e o direito privado. Mas, claro, eu deixei bem claro aqui, ó. Natureza privada, para que vocês entendam, o material está disponível aí, ela tem a natureza privada, ela não pertence ao Poder Judiciário, porque a justiça desportiva ela tem o seu caráter autônomo e não é interligada à justiça comum. Por quê? Ela é regulamentada pela Lei Pelé e pelo CBJD, então ela não depende da competência da justiça comum. E aqui a aplicação subsidiária que eu já tinha falado para vocês antes. Apesar disso tudo, vai envolver as matérias do direito do trabalho, direito civil, direito consumidor, tributário, penal, vai envolver todas as matérias, dependendo, claro, de cada caso específico, aí vai entrar subsidiariamente todas as normas vinculadas de cada matéria. Antes de falar, novamente, do artigo 217, eu queria que vocês entendessem de forma visual como funciona a Lex Esportiva e a Lex Pública, porque quando eu fiz minha aula da pós, eu entendi, mas eu não entendi de certa forma, são termos que a gente não está no nosso hábito diário e a gente não consegue assimilar o que é Lex Pública, Lex Esportiva. E aqui eu queria passar conceitos simples que você, de forma visual, entenda como é cada uma. A Lex Pública é toda a matéria legislativa que o Estado regulamenta, mas que está vinculado ao desporto. Se você prestar atenção aqui, vinculado ao desporto, segurança pública, transmissão, direitos de transmissão, tributos, direito do trabalho, publicidade, apostas, seguros, tipo societário, instalação, normas de segurança de saúde. Então, essas normas são a Lex Pública dentro do direito esportivo. Não preciso botar conceitos, porque o conceito em si, isso aqui é claro bastante para não precisar de um conceito sobre Lex Pública. É o Estado regulamentando normas que interferem no sistema desportivo. E a Lex Esportiva é a parte amarela, que está dentro do sistema também da Lex Pública, que é tratado sobre disciplina, organização e competição. Se você prestar atenção, a Lex Esportiva, o próprio nome esporte, lei esportiva, Lex Esportiva, ela está trazendo, está te remetendo a disciplina, organização e competição. Então, tudo que trata essa matéria do futebol, normas específicas, normas gerais, tudo isso são normas de caráter de Lex Esportiva. Então, espero que vocês tenham entendido essa diferenciação entre Lex Esportiva e Lex Pública. Isso vai ajudar bastante na assimilação dos conteúdos a partir de hoje. O artigo 217 da Constituição, eu vou ler só aqui o caput, e a partir do momento que eu vou lendo, também vou explicando a vocês para ficar de uma forma mais dinâmica, didática, para que vocês entendam como é que funciona toda a sistemática. O artigo 217 ele diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Aí, autonomia, inciso 1º, 2º, 3º, 4º. Eu vou pular isso aqui, porque são conceitos que você também pode ler no material que está disponibilizado, mas o que eu quero dar uma ênfase é o parágrafo 1º e o 2º, porque ele é o que trata da justiça desportiva. O parágrafo 1º ele diz: o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Então ele está dizendo o quê? O Poder Judiciário
ele não proíbe que você acione ele e acione a justiça desportiva, certo? Ele só cria um óbice para que você só acione ele após ter acionado a justiça desportiva. Deu para vocês entenderem? Então você precisa acionar a justiça desportiva, esgotar toda a sua possibilidade, que o parágrafo 2º ele diz: a justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instalação do processo para proferir sentença. Então veja como é sério. Não tinha lógica você colocar uma decisão dessa para sair com 5 anos feito a justiça comum, o poder judiciário comum. Se a competição é célere, precisa de celeridade nos julgamentos. Então, o julgamento ele tem que se finalizar-se no caso, no máximo em 60 dias. Então, é bem interessante também advogar nessa justiça desportiva, porque os processos são céleres, você pode ter uma quantidade suficiente de processos no seu determinado estado, ou também levar para o STJD, e daí conseguir várias possibilidades, tanto para o clube, tanto para determinados atletas, se eles queiram lhe contratar. Então, só para recapitular, você pode acionar a justiça comum, só que ela cria um óbice para que você acione a justiça desportiva primeiro e esgote os 60 dias daquela decisão. A FIFA ela não gosta muito disso, porque se ela cria, vamos dar um exemplo aqui para o Brasil, tem a Libertadores, tem um jogo acontecendo no Brasil, certo? Mas é a entidade internacional disciplinando. Aí você coloca um juiz de qualquer comarca para decidir uma questão de competição internacional. Então não teria lógica, não teria nenhum respaldo consciente nisso, no princípio do próprio competitiones, que a competição tem que prevalecer, então não teria lógica um juiz admitir isso. Então a FIFA não admite, mas nossa Constituição admite, porém respeitado esse prazo de 60 dias da Constituição. Agora na Lei Pelé, o artigo 49, ele também fala da justiça desportiva e ele regulamenta o parágrafo 1º, ele já traz, na verdade, ele faz uma remissão para o parágrafo 1º e 2º do artigo 217 da Constituição, justamente o foco que eu falei para vocês.